Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa lei nova, a Lei Complementar 210, agora de 2024. Ela está mexendo bastante, né? Exato. Com as regras das emendas parlamentares. Exato. Aquela verba que deputados, senadores direcionam no orçamento da União. Isso. E a ideia aqui é entender o que muda na prática. Porque, bom, isso afeta direto onde o dinheiro público vai parar, né? Seja numa obra, num hospital, num projeto social. Vamos dar uma olhada nisso. Vamos sim. Essa lei, ela tenta botar um pouco mais de método, sabe? E critérios para as diferentes emendas. Tem a de bancada estadual, a de comissão, a individual. Uhum. É uma busca por mais organização e, quem sabe, um controle um pouco mais efetivo, sabe, desse processo todo. Que é bem complexo. Interessante essa busca por organizar. Bom, começando então pelas emendas de bancada estadual, aquelas que juntam os parlamentares de um estado só. O que pegou mais forte ali? Olha, o foco agora, segundo a lei, tem que ser em projetos e ações que eles chamam de estruturantes para o Estado. Estruturantes? É. Acabou aquela história de, tipo, fatiar o dinheiro para atender um monte de pedido pequeno, individual, de cada parlamentar da bancada. A ideia é concentrar em coisas maiores, de mais impacto. Entendi. Coisas que já estão na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou projetos específicos que foram registrados. E o que são exatamente essas ações estruturantes? Essa definição deve ser chave, imagino. Sim, e a lei dá uma lista, viu? Bem ampla. São mais de 20 áreas prioritárias. 20? Nossa. É. Vai desde educação básica, profissional, aí tem saneamento, moradia popular, saúde, até, olha só, adaptação à mudança climática, segurança hídrica, transporte, segurança pública, Uhum. ciência e tecnologia, cultura, esporte. Assim, cobre quase tudo que é política pública importante. Isso meio que sinaliza onde as bancadas devem botar o dinheiro. Faz sentido, concentrar. Mas e a quantidade? Lembrou que se discutia muito o número de emendas por bancada. Mudou? Mudou também. Agora, artigo 3º. Cada bancada estadual pode apresentar no máximo 8 emendas. 8. Só 8? É. Mas tem uma flexibilidadezinha. Podem ser até mais 3, um total de 11, se for para continuar obra que já começou, sabe? Que já está lá registrada. É um jeito de incentivar a terminar o que já está em andamento. Entendi. Um estímulo para concluir. Bom, saindo das bancadas, e as comissões permanentes do Congresso? Comissão de Saúde, de Educação. Como ficam as emendas delas? Essas aí, artigo 4º, precisam focar em ações de interesse nacional. Ou regional, mas com um objeto bem definido, bem claro. E aqui tem um ponto, olha, importantíssimo. Qual? Pelo menos metade, 50% do valor dessas emendas de comissão tem que ir para ações e serviços públicos de saúde, direto para o SUS. Metade para o SUS? É um direcionamento bem forte, hein? Com certeza, fortalece o SUS e o processo para indicar isso, artigo 5º, envolve os líderes dos partidos e depois a decisão final lá na comissão mesmo. Ok. E as individuais? Aquelas que cada deputado ou senador apresenta e que, bom, geralmente ganham mais destaque na mídia. As individuais impositivas. Aquelas que o governo é obrigado a executar, né? Para essas, o parlamentar tem que indicar bem certinho o que vai ser feito, o objeto e o valor da transferência. Certo. E tem uma preferência: concluir obras que o próprio parlamentar indicou antes e que estão paradas. E a transparência também foi reforçada, viu? Como assim? O município ou o estado que recebe o dinheiro, ele tem que avisar, comunicar o recebimento e o plano de trabalho para os órgãos de controle, tipo TCU, CGU, e também para a Câmara de Vereadores ou Assembleia Legislativa Local. Ah, interessante. E tudo isso usando a plataforma oficial, o transferigov.br. Ah, e outra coisa, se tiver algum lugar em estado de calamidade pública, esses recebimentos têm prioridade. Faz sentido. Agora, um ponto que me chamou a atenção. A lei parece que aperta o cerco na execução, né? Falou-se muito desses impedimentos técnicos que podem travar o dinheiro. Isso não pode acabar virando uma burocracia extra, uma dor de cabeça? Olha, é uma faca de dois gumes, né? Pode ser visto assim, mas a intenção declarada é garantir a qualidade, a viabilidade do gasto. A lei lista, veja bem, quase 30 situações que podem impedir a liberação do dinheiro. 30? Quase isso. Pensa, por exemplo, sei lá, falta uma licença ambiental para uma obra. Ou se a prefeitura não consegue provar que tem como manter um hospital funcionando depois de pronto. Entendi.
questões práticas. Exato. Até coisa mais burocrática, tipo um CNPJ irregular da entidade que vai receber. Tudo isso pode barrar. Garante um filtro técnico, sim, Mas a responsabilidade de achar o problema e tentar resolver fica com o órgão do governo que executa a emenda. A ideia é tentar destravar sempre que der. Dá o que pensar esse equilíbrio entre controle e agilidade. E talvez a mudança mais comentada. A lei colocou mesmo um limite para o crescimento do valor total das emendas no orçamento? Um teto? Sim, colocou. Artigo 11º. E esse é um ponto nevrálgico, central. Criou-se um teto. Para 2025 já tem um valor limite fixado. Ele inclui o valor das emendas impositivas, que já está na Constituição, mais 11,5 bilhões para as não impositivas. 11 bilhões e meio a mais para as não obrigatórias. Isso. E a partir de 2026, esses limites vão ser corrigidos todo ano. As impositivas seguem a regra geral de correção dos gastos do governo, o teto de gastos primários. E as outras, as não impositivas, pela inflação, pelo IPCA. Ah, então tem uma trava aí para o crescimento. Exato. É uma tentativa clara de alinhar o volume das emendas com as metas fiscais do país, com a responsabilidade fiscal. E tem mais alguma pegadinha aí? Bom, não é pegadinha, mas é importante lembrar. Artigo 12. Mesmo com todas essas regras, as emendas não estão totalmente blindadas contra cortes. O tal do contingenciamento, né? Quando o governo segura a grana. Isso. Se for preciso para cumprir a meta fiscal, as emendas podem sim ser reduzidas, na mesma proporção que outras despesas discricionárias, as não obrigatórias do governo. Uau, então tá. Se a gente for resumir essa análise rápida da Lei Complementar 210, parece que a palavra é estruturação. Né? Mas critério técnico, prioridade definida, limite de quantidade, limite para o valor total crescer e regras mais claras para executar e para transparência. É isso aí. É uma tentativa clara de equilibrar a prerrogativa do Congresso, né, de influenciar o orçamento, com a necessidade que o Executivo tem de planejar, executar bem e manter as contas em ordem. E onde vai pegar fogo? As regras sobre os impedimentos técnicos e esse teto de crescimento são os pontos onde esse equilíbrio vai ser mais testado na prática, com certeza. Fica então a reflexão, né? Será que essa maior regulamentação toda, esses limites, vão de fato conseguir tornar o uso das emendas mais estratégico, mais conectado com o que o país realmente precisa? Ou será que vão acabar criando novas barreiras, dificultando levar o recurso rápido para onde a urgência é maior? Exato. É algo para a gente acompanhar bem de perto como vai se desenrolar.